Vamos lá, pessoal, questão 14, uma questão da UPE, questão do SSA. Diz assim: a margem de erro em uma pesquisa eleitoral é inversamente proporcional à raiz quadrada do tamanho da amostra. Se em uma pesquisa com 8.100 eleitores a margem de erro é de 4%, em uma pesquisa de 25.600 eleitores será de quanto? Cuidado para não surtar só lendo a questão. Primeiro, tente ver quais são as grandezas que ele fala, certo? Ele diz que a margem de erro é inversamente proporcional à raiz do tamanho da amostra, tá? Primeiro, o tamanho da amostra, nesse caso, são os eleitores, tá? A amostra são as pessoas pesquisadas. Nesse caso, são os eleitores. Então, a gente tem de grandeza a amostra e a gente tem a margem de erro. Eu vou colocar aqui o percentual de erro, tá? Aí, veja bem, o que é que ele fala nessa questão? Ele diz que isso aqui é inversamente proporcional. Como assim? Quanto maior for o tamanho da amostra, menor é a quantidade de erro. Inversamente proporcional. Ou, quanto maior a porcentagem de erro, menor é o tamanho da amostra. Quanto mais pessoas eu pesquiso, menor é a taxa de erro daquela pesquisa. Ele disse que elas são inversamente proporcional à raiz do tamanho da amostra. Raiz quadrada do tamanho da amostra. Isso aqui, eu trabalho com ele já já. Primeiro, eu vou separar as informações, tá? Então, olha só. Ele disse que... tamanho da amostra. Ele disse que em uma pesquisa com 8.100 eleitores, a margem de erro é de 4%. E aí ele disse, se eu tiver agora uma amostra de 25.600, qual é o percentual de erro, tá? Antes de eu resolver, eu tenho que dar um jeito nisso aqui, na raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, eu vou tirar a raiz quadrada dessas amostras. E aí vai ficar a amostra e a porcentagem de erro. A raiz de 8.100 é 90, né? Isso aqui a gente fez na sala. E 25.600, a raiz quadrada é 160, ok? E aí a gente viu que a raiz de 81, 9, 2 zeros, caindo fora da raiz só 1. Raiz de 256, 16, caindo fora da raiz só 1 zero. Porcentagem de erro não tem raiz, né? Porque a raiz é só do tamanho da amostra, não é da porcentagem de erro, então aqui permanece igual. E veja que isso aqui é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, na hora de montar, eu tenho que lembrar de inverter uma das duas. Ou eu inverto a amostra, ou eu inverto o erro. Eu vou escolher inverter o erro. E aí é por escolha minha, qualquer um que você escolher vai dar certo. Então, eu vou colocar o x em cima, o 4 embaixo, igual a 90 sobre 160. Vou cortar isso aqui, tá? E vai ficar x vezes 16, 16x. E 4 vezes 9, 36. E aí, x é igual a 36 dividido para 16. Se você for montar isso aqui, 36 dividido para 16 vai dar 2. 2 vezes 16 dá 32. Para chegar em 36, 4. Aí você vai colocar vírgula 0. Aí, de novo, vai dar 2, que vai dar 32, para chegar em 48. E aí, mais um 0. 80 para 16, 5. E 5 vezes 16, 80 para 80, nada. Deu 2,25, que é a alternativa A. Veja que não precisou morrer para resolver essa questãozinha. É só o que lá na interpretaçãozinha, né? Beleza?